e uma série de... A juventude nos anos 60 e 70, o ideário latino-americano existia de uma maneira muito forte. Hoje, por conta dos processos políticos internos de cada um dos estados, de cada um dos países, nós levamos a uma tensão maior entre os próprios vizinhos, né? Fazendo com que, às vezes, se veja que alguns vão mais à direita, outros mais à esquerda, mas olhar isso é olhar a particularidade de cada país, né? Olhar que cada povo constitui a sua própria história. E, nesse sentido, eu acho que a ideia de América Latina unida ou de pan-americanismo foi fraturada. Eu acho que hoje já não faz muito sentido falarmos mais em América Latina tal como se falava há 30 anos. Hoje nós podemos falar mais nitidamente numa América do Sul, onde a liderança do Brasil é nítida, e por mais que existam aí uma aliança via Pacífico e tal, é exatamente para contrapor esse equilíbrio regional com a força da economia brasileira, né? E uma outra América, um outro restante de América Latina que sobrou, que estaria sob a liderança do México. É interessante perceber como que o México perdeu a figura de ser o principal país da América Latina, porque pela liderança cultural, a língua, a população e pela riqueza que o México teve, pela proximidade com o maior mercado que são os Estados Unidos, sempre trouxe ao México, e é ainda no imaginário, muito dessa liderança que a América Latina deveria ter. Porém, ao fazer o acordo com o NAFTA, né, ao fazer o acordo com o mercado comum norte-americano, o México foi a reboque da maior economia. E isso acabou propiciando, são processos paralelos, onde o Brasil se transforma numa liderança e atende às demandas dos seus vizinhos. Um caso, acho que bastante exemplar, é quando a gente olha para a crise de Honduras, na deposição do Miguel Zelaya, onde, faça-se crítica ou não vamos entrar no mérito desse debate, mas os esforços da diplomacia brasileira foram evidentes para a solução daquela crise. Ao passo que, se fosse há 20 ou 30 anos, nós iríamos ver a liderança mexicana conduzindo essas negociações. Então, isso indica que nós temos aí uma fratura nessa ideia de América Latina. Eu acho que hoje podemos falar mais nitidamente numa América do Sul e talvez e uma América Central com essa liderança mexicana, preservando, sim, as características culturais, uma série de simpatias existentes, mas, ao mesmo tempo, no aspecto econômico, algumas rivalidades que vão sendo afloradas conforme as lideranças políticas que estão nos respectivos cargos. Isso me leva a um outro aspecto. Você mencionou essas tensões e tudo isso. Nós estamos comemorando, nesse momento, o bicentenário da independência dos países hispânicos. Quer dizer, dependendo de cada país, uma data, mas a partir de agora. E o Brasil também, agora, logo aí, em 2022. E já estamos um pouco nos preparando para isso. Então, como é que você vê essa questão da comemoração hispânica desses países que tiveram um processo mais precoce e muito específico, fragmentado, e o nosso processo, que foi completamente diferente e que também vamos comemorar? Quer dizer, como é que você vê essa questão no momento atual e nos próximos anos, refletindo todas essas mudanças políticas que você mencionou? É muito interessante pensar isso, porque tem uma questão de memória diferente entre o Brasil e o que nós chamamos de América Latina. Cada um desses países tem um culto a heróis e a uma produção, eu diria que tem até uma hipertrofia de memória em alguns deles, porque, afinal de contas, todas as cidades têm os seus monumentos, a Bolívar, a Artigas, no caso do Uruguai, a San Martín na Argentina, Peru. Então nós temos aí uma série de lideranças que são cultuadas e que são respeitadas e reverenciadas, né, dentro desses países. Ao passo que aqui nós temos uma abordagem um pouco diferente, que é que eu acho até mesmo muito mais complicada do que isso. Porque se um adesismo a uma história oficial ela é problemática, também o deboche de achar que simplesmente nada foi feito ou nada acontece, também é uma forma de sabotar uma memória histórica que possa ser produzida e que possa ser posta em crítica como um dos elementos da reflexão e do pensamento de uma sociedade. Mas, falando de uma maneira mais direta, eu acho que tem perfis diferenciados.
Claro que desde 1810, então esse bicentenário nós vamos ouvir falar dele aí pelos próximos 25 anos. Se você pega o caso venezuelano, né, o caso do presidente Chávez, desde a remoção do corpo do Bolívar e tal, tem uma disputa política que é local e imediata, porque é Chávez se apresentando como sendo herdeiro de Bolívar. Então aquele que está contra Chávez está de alguma maneira contra o projeto bolivariano, que ele assume isso, né? O país passa a ter esse nome na sua nomenclatura oficial e no projeto que se estende aí para alguns outros países como o Equador. Se a gente olha para o caso argentino, onde você tem tem um desgaste aí, um processo do casal, né, que agora viúva, presidente Kirchner, mas você tem um outro processo que é dizer a especificidade que o argentino tem. É uma maneira de reafirmar que, olha, a nossa história ela é tão única que ela não se assemelha à dos demais. Então, aqui e acolá, ou no México, por exemplo, as comemorações iniciadas no ano passado, elas levam ao resgate de um orgulho da sua gente. Então, é muito interessante que a história mexicana ela se aproxima mais da nossa do ponto de vista da maneira de narrar, porque o aspecto étnico na história mexicana é muito forte. Esse aspecto não está na história argentina. A história argentina se faz de uma maneira muito mais intensa no papel político. Então, como eles reivindicam a soberania, como eles não tinham lugar, tal como eles não tinham lugar em Cádiz e tiveram um processo onde esse tipo de debate jurídico foi mais intenso, eles estão recuperando esse debate jurídico para dizer e para reafirmar as buscas pela autonomia e a afirmação dos projetos políticos de cada grupo que está no poder nesse momento. E também acho que é interessante que no primeiro centenário, tanto dos países ibéricos quanto no Brasil, houve muita comemoração, monumentos e produção historiográfica. E então agora podemos, digamos, comparar 100 anos depois o que está acontecendo e acho que o Brasil vai ser um grande teste aí nos próximos anos nesse sentido, né? Bem, eu gostaria de agradecer muito o professor José Alves. Eu acho que esse tema da América Latina ele encanta porque é o que nós vivemos no dia a dia eu gostaria de agradecer muitíssimo e convidar o nosso público a frequentar as obras do professor José Alves. Obrigado. Tá. Eu agradeço, Pedro Paulo. Se você me permite uma última conclusão, eu acho fundamental mesmo conhecermos a história dos nossos vizinhos, porque afinal de contas eu costumo dizer aos meus alunos sempre o seguinte: é impossível pensar qualquer forma de integração pautada no desconhecimento e no desmerecimento. Então, conhecer essa história que ela tem sua aproximação e sua diferenciação, mas ela também é nossa em algum momento. Com esta lição do professor José Alves, eu convido a todos ao próximo Diálogo Sem Fronteira.